Olá! Hoje abordaremos o tema Intolerância com deficientes físicos e mentais, ideia de comparação. Nossa relação com o passado se dá a diferentes formas e a partir da interpretação das experiências vividas. O homem passa a aditar determinadas ações em sua vida cotidiana. Geralmente, as experiências ruins são respondidas com ações e ideias que evitam a repetição de um mesmo infortúnio. Um claro caso desse tipo de relação do passado pode ser notado quando fazemos menção ao Holocausto, que foi a prática de perseguições políticas, étnicas, religiosa e sexual, estabelecido pelo governo nazista de Adolf Hitler. Praticaram tudo isso em nome do regime para ver aonde a raça humana foi capaz de chegar. Parou? Fatos importantes. 1º de setembro de 1939. Programa nazista de extermínio solução final. Depois que a burocracia alemã do Terceiro Reich executou as medidas de desapropriação e concentração dos judeus, o regime nazista chegou a um ponto crítico. Visava a eliminação de doentes incuráveis, idosos senis, de deficientes físicos e doentes mentais. A intenção desse episódio foi exterminar todos que não eram considerados puros, arianos, ou os que fossem dignos de viver. Adolf Hitler assinou um decreto autorizando os médicos e psiquiatras a concederem o que chamavam de morte de misericórdia a doentes incuráveis, deficientes mentais e físicos. Esse programa de eutanásia atingia todos os cidadãos judeus na Alemanha. Depois que os pertencentes dos judeus foram confiscados, a única coisa que era permitido de ser usado por ele eram os óculos, tudo foi proibido. Câmara de gás. O programa de eutanásia abrangeu 3 operações: matança de 5.000 portadores da síndrome de Down e crianças deficientes físicas em orfanatos, fuzilamento ou morte nas câmaras de gás de 70.000 adultos, entre eles deficientes físicos e mentais, ampliação da máquina de extermínio, inicialmente planejado somente para a Alemanha, aos territórios ocupados da Polônia. A sobrevivente, Rosa Gusten, não consegue esquecer dos horrores do Holocausto. Eu realmente não tinha esperança de sobreviver. Quando eu estava a uns 5 minutos deitada na vala, pensei que a morte ainda viria. Só notei que ainda estava viva quando ouvi os assassinos indo embora cantando bêbados. Deportações. As deportações para os campos de concentração do leste europeu ocorriam a todo vapor desde o início da guerra. Trens cheios de passageiros dirigiam-se para os centros de concentrações. As câmaras de gás funcionavam sem cessar. Já na rampa de desembarque, os médicos nazistas examinavam os deportados que chegavam nos trens superlotados. Idosos, crianças doentes e pessoas frágeis eram mandados diretamente para as câmaras de gás ou comandos de fuzilamento. Quem conseguira suportar o esgotamento físico da viagem era submetido a trabalhos forçados. Anões, gêmeos e deficientes físicos que chamassem a atenção dos médicos eram selecionados para experiências genéticas e morriam em consequência de brutalidades dos testes de laboratório. Intolerância na atualidade. Discriminação com deficientes. Deficientes físicos e deficientes mentais muitas vezes são vítimas de preconceito e discriminação. Costumam não receber o mesmo tipo de tratamento e ter a liberdade de ir e vir prejudicada pelas más condições de vias de acesso público e privado. Todavia, além da existência desse tipo de relacionamento, abalado por falta de preparo público e social, também há formas de discriminação mais graves, como a do crime de ódio. O crime de ódio contra deficientes físicos ou mentais é de extrema gravidade ou desumanidade. A Declaração Universal dos Direitos Humanos deixa claro que todas as pessoas devem ser tratadas fraternalmente, independente de deficiências. A mesma declaração também assegura que pessoas deficientes devem ter todos os tipos de necessidades especiais levadas em consideração no desenvolvimento econômico e social. No caso específico do Brasil, a Constituição Federal define como meta a busca do bem-estar de todos, sem quaisquer tipos de discriminação. Da mesma maneira, o Código Penal brasileiro determina como possível punição os atos
criminosos e de desrespeito causados por fatores discriminatórios. O objetivo maior que o Estado e a população devem ter em relação ao tratamento de pessoas com necessidades especiais é o de assegurar que o deficiente deve gozar, no maior grau possível, dos direitos comuns a todos os cidadãos. A deficiência não pode ser, em hipótese alguma, motivo para discriminação, ofensa e tratamento degradante. Como identificar? Os crimes de ódio contra deficientes costumam envolver formas de abuso e intimidação, ou comentários desrespeitosos, camuflados sob a forma de piadas. São comuns agressões físicas, agressões verbais, uso de palavras ofensivas em relação a deficientes, comentários de mau gosto. O agressor costuma classificar tais comentários como brincadeira. Imitação da maneira de ser da pessoa com deficiência, ataques morais, não admissão em cargos de emprego e etc. Os atos discriminatórios podem acontecer nas mais variadas situações, nos mais variados lugares. A discriminação, sendo ela sutil ou evidente, deve ser denunciada. Além de ser um direito, é dever de todo cidadão denunciar esse tipo de ocorrência. Através da denúncia, protege-se não apenas uma vítima, mas todo um grupo que futuramente poderia ser atacado.